que é a qualidade de sono dos bebês. Por que meu filho não dorme? Ele dorme muito, dorme pouco, está dormindo demais? São questionamentos frequentes e hoje a gente vai tirar as dúvidas conversando com ela, a doutora Ana Bárbara Januzzi. Ela que compartilha aí seus conhecimentos sobre o sono, maternidade e medicina com seus mais de 620 mil seguidores no Instagram. Que bacana, doutora. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, tudo bem? Tudo ótimo. A gente queria já começar a nossa conversa entendendo por que algumas crianças, alguns bebês, trocam o dia pela noite e, assim, enlouquecem as mamães, né? Eles passam simplesmente o dia dormindo e a noite inteira querendo brincar. Isso é muito comum no comecinho da vida, né? Sobretudo nas primeiras 8, 10 semanas, e se relaciona com a produção de melatonina, que é um hormônio que a gente tem, todo mundo tem, e que se relaciona com o sono e com o ciclo circadiano. E essa produção de melatonina, apesar de acontecer na nossa vida toda, desde dentro da barriga, ela não é muito bem organizada como fica quando a criança cresce nessas primeiras semanas. E aí a criança acaba precisando mamar muito, né, por conta do estômago pequenininho, e essa produção de melatonina, que ainda não é muito boa, não faz ela identificar o que é dia e o que é noite. Isso melhora bastante por volta das 10, 12 semanas. Então, o pessoal que acabou de ter bebê aí, confia que vai melhorar. Mas isso também não é uma regra, não é, doutora? Não necessariamente acontece com todo bebezinho recém-nascido, né? Não, não é uma regra, porque o sono não responde a só um fator, né? O sono é multifatorial. Ele responde aos fatores hormonais, ele responde aos fatores ambientais, aos estímulos que a gente oferece ou deixa de oferecer para essa criança. Por isso que a gente nunca pode dizer que é um único causador de um bom sono ou de um mau sono. Geralmente é uma série de fatores. Quanto melhor tiver esse ambiente, por exemplo, melhor esse bebê dorme desde os primeiros dias de vida, não tem a menor dúvida. Mas esse bebezinho que chegou já trocando assim o dia pela noite, como é que a mamãe pode fazer para a gente sabe que vai passar, esperar um pouquinho aí vai passar essa fase, mas como a gente pode fazer para dar uma acelerada e ele normalizar essa rotina de sono dele? Tá. Acelerar o processo fisiológico, a gente talvez não consiga. A gente consegue mexer em todos esses outros fatores, né? O principal deles é dar para o bebê o que ele precisa nesse comecinho de vida. Eles são muito dependentes de contato físico, são muito dependentes de ficarem ali bem agarradinhos na mãe, né? Porque são bebês que acabaram de nascer, não existem teorias, né? Que eles ainda nem sabem que nasceram e precisam desse contato. Quanto mais seguros eles se sentirem, mais tranquilos eles ficam. É o que a gente chama de teoria da esterogestação, que eles vão precisar muito desse contato nesse primeiro mês, nesses primeiros 3 meses. Então, a primeira coisa é não se abster de dar colo, bastante colo, evitar aqueles palpites de, não dá colo agora porque senão vai ficar viciado em colo. Isso não existe e acaba frustrando a mãe e não dando ao bebê aquilo que ele precisa. Aí, de noite, ele pode reagir mais. Uma outra coisa importantíssima é cuidar do ambiente, né? Nós tendemos a viver em ambientes. Bom, agora são 8 da noite, minha luz está toda acesa, né? Eu estou toda errada dentro do ciclo circadiano. A gente tende a fazer isso conforme a gente começa a trabalhar e a vida vai demandando. Mas os bebês não. Os bebês reagem à luz e à ausência dela muito mais do que a gente. E aí, se a gente se mantém numa casa que não tem mudança de iluminação, a casa não relaxa no final do dia, a gente não muda o tom de voz, não muda, não desliga a TV, não diminui a luz, não coloca as luzes mais indiretas, talvez essa criança também não relaxe. Aí aquela melatonina que a gente estava falando, que está tendo dificuldade de ser produzida da forma adequada, é mais difícil ainda para ela funcionar. A gente sabe que a luz em excesso, sobretudo depois das 5 da tarde, atrapalha a melatonina, deixa que a melatonina não funcione direito, e aí para todo mundo o sono pode ficar pior, até para o bebê. Vou contar aqui um pouquinho da minha experiência. Quando meu filho era bebê, doutora Ana, eu criei essa rotina todos os dias no mesmo horário, todas as noites no mesmo horário. Eu dava um banhozinho assim mais morninho e colocava um cheirinho no quarto, uma musiquinha, ficava ninando e ele conseguiu se apegar a essa rotina que todos os dias nesse horário, fosse fim de semana ou não estivesse em casa, ele ficava realmente com muito soninho. Então a rotina funciona, né? Funciona muito. Rotina é fundamental. A criança precisa dessa previsibilidade para relaxar. Eu costumo dizer, né? A gente, quando está aprendendo a dirigir, tudo é muito novo e a gente não relaxa.
Tudo é Sim, muito novo, né? Não sei quando você aprendeu a dirigir, se você sabe, mas quando eu sim, aprendi eu ficava sim. muito tensa. Imagina você chegar num mundo que você não conhece nada, nada tem rotina, cada dia é uma coisa diferente, você não relaxa. E para perto da hora do sono, isso é fundamental. Então, quando a gente tem esses eventos previsíveis, isso faz com que a criança vá relaxando e vá se habituando àquilo. Todo dia tem a mesma coisa e facilita muito, sim, para dormir. Já diminuindo assim um pouco da luminosidade. Eu botava muita música, porque eu Aham. achava que ele relaxava um pouco e isso também me ajudava. Então, ajudava nós dois. Claro, e tem famílias que adoram e famílias que não gostam, assim Sim, como sim. famílias que a massagem funciona muito bem. Para outras, a criança não gosta de massagem. Esse ritual de sono noturno, ele é totalmente personalizado. A família precisa encontrar o que funciona para aquela galera que mora naquela casa, que pode ser muito diferente do que funciona para outras. Mas esse ritmo de sono do bebê, ele costuma mudar muito ao longo dos meses? Por exemplo, naquele primeiro ano que é fundamental de conhecer o bebê, de conhecer os familiares, como é aquela rotina nova com aquele familiar novo que chegou na casa. Ao longo de um ano, a gente percebe que tem muita mudança, né? Na questão do soninho, o soninho da tarde, o soninho da noite, os horários, acordar de madrugada. Tudo muda muito, né? Por vários motivos. Em nenhum período da vida, a não ser o período dentro da barriga, né? A gente se desenvolve tanto e tem tanta mudança. A gente pega um recém-nascido que dorme aí 18, 20 horas por dia, alguns um pouquinho menos na contabilidade geral, né? E chega no final do primeiro ano dormindo uma, duas sonecas e mais um sono noturno aí de 11 horas, 10 horas. A necessidade de sono diminui. E diminuindo a necessidade de sono, esse sono começa a se organizar melhor. Então, aquele recém-nascido que passa o tempo todo dormindo, parece que não tem muita diferenciação do que é dia, do que é noite. Quando chega mais para o final do primeiro ano, ele já tem totalmente essa diferenciação, já tem as sonecas estabelecidas. Pode ter aqueles, ao longo desse ano, muitas mudanças de sono, né? Porque é uma quantidade de dente que nasce que a gente não acredita, são os saltos de desenvolvimento e a criança vai alterando, vai ganhando muitos aprendizados, isso influencia também no sono, são os resfriados, são as ausências, eventualmente, do cuidador, né? Às vezes a mãe volta a trabalhar fora de casa e a criança sente muito isso. Tudo isso faz parte desse primeiro ano, né? Um pano de fundo de muitos aprendizados e que sim faz a criança ter várias alterações de sono. Às vezes o bebê, né, doutora Ana, ele cai no sono assim, repentinamente. Às vezes está se alimentando, tá mamando e de repente ele dorme, assim, de uma hora para outra a gente fica sem saber o que fazer, se deixa dormir, se acorda, como é que fica. E tira do cadeirão aquela É, criança. se deixar dormir, ele não vai mais dormir à noite. É um período realmente de muitas dúvidas, né? E olha, essa coisa de não deixar dormir de dia para dormir de noite, tem que ter muito cuidado com isso, viu? Isso cabe em alguns casos, quando o bebê já é maiorzinho, na última soneca, se atrapalhar. No geral, a criança precisa dormir as sonecas que ela precisa ao longo do dia. Porque se a gente não deixa ela dormir de dia, os nossos hormônios, inclusive o cortisol, que é um outro relacionado ao sono também, atrapalha o sono noturno de uma forma que a gente nem consegue imaginar. A gente não aprofunda o sono. O sono fica todo superficial. E aí pode ter mais dificuldade, mais despertares e um ciclo negativo aí de sono. A criança precisa dormir as sonecas. E o recém-nascido, ele precisa de sono, né? De várias horas de sono. É absolutamente normal ele dormir muito, né? É, é. E é engraçado porque quando sai da fase do recém-nascido, que para de ter tanta demanda de sono e já enxerga melhor, começa a ter um monte de alteração de sono. Antes você bota a criança em qualquer lugar e a criança dorme. Você fala, é um anjinho, vai dormir em qualquer lugar, de qualquer jeito. Faz 3 meses, ela para de tirar a soneca no lugar que ela fazia. Você precisa ajustar o ambiente muito mais, porque agora eles estão muito ligados, né? Enxergam tudo, interagem com tudo e o sono pode mudar mesmo. É verdade. E a gente pode, por exemplo, doutora Ana, como é que a gente faz com a questão da alimentação? Tem aquele mamar da madrugada, de antes de dormir, ela dorme melhor de barriguinha cheia, não é bom dar muito de mamar antes de botar o bebê para dormir, como é que faz?
A amamentação ou a fórmula, né, dependendo do que essa criança está recebendo para se alimentar, elas são em livre demanda. E sim, toda criança dorme melhor quando está bem alimentada. Isso não significa que a gente tenha que dar mais comida do que o necessário, né? Forçar a comida, engrossar a mamadeira ou alguma coisa do tipo para ela dormir mais. Isso não são recomendações. Mas ela precisa se alimentar no final da noite da forma que ela precisa mesmo. Então, se ela mama mais ou se ela mama menos, cada criança tem o seu padrão. O importante dizer é que nessa fase da vida, nos primeiros meses, é comum existir o refluxo nos bebês, por exemplo. Então, se o bebê tem refluxo, diagnosticado ou não, se ainda está na dúvida, se ele bota um pouco de leite para fora, é importante deixar ele um pouquinho mais elevado antes de dormir, para esse leite descer, passar ali do estômago, né, para diminuir a chance do refluxo. Mas tem que se alimentar e muitos vão precisar se alimentar ao longo da noite também, né? O recém-nascido nasce com o estômago muito pequenininho, depois vai aumentando. Então, assim que sai o leite do estômago, ele já precisa mamar de novo e faz parte do jogo. Muitas mães têm dúvidas em relação a essa questão que você estava falando, da posição do bebê para dormir. Não sabe se Uhum. bota ele de bruços, se bota de ladinho. E assim, ao longo do soninho dele, ele mesmo vai se adaptando à própria maneira, né, de dormir. Como é que a gente faz em relação a isso? Tá. A posição segura, e isso se estudou, antigamente a gente orientava ou ficar de lado ou ficar de bruços, né? Nas Sim. maternidades faziam isso também. E aí estudaram que a posição mais segura para diminuir uma coisa que a gente chama de síndrome de morte súbita do lactente é a posição do bebê de barriga para cima. Porque de barriga para cima, em relação à posição do esôfago e da traqueia, se a criança regurgitar qualquer coisa, o esôfago fica mais para trás. É mais fácil voltar para o esôfago e direto para o estômago do que entrar no sistema respiratório. Além disso, de barriga para cima, a criança parece ter uma tosse mais eficaz também. Então, se alguma coisa obstrui ali as vias aéreas, ela parece ter uma tosse mais eficaz. E também ela pode virar para os lados em caso de necessidade. A posição de lado é uma posição muito instável. A criança pode ou virar de barriga para cima ou cair e emborcar na cama. E qual é o perigo da posição de bruços ou de cair emborcada na cama, né? É que não necessariamente esse bebezinho, a depender da idade dele, vai ter um tônus cervical aqui no pescoço suficiente para conseguir liberar as vias aéreas. Então a gente fala que a posição segura é sempre de barriga para cima, mas nós sabemos que depois dos 3, 4 meses as crianças começam a rolar para um lado e para o outro, né? E aí é comum que a gente, por exemplo, vai dormir e encontra o bebê de bruços. Se a criança ainda não sabe se virar, ou se ela não tem esse tônus cervical suficiente para conseguir liberar as próprias vias aéreas, a orientação é que a gente vire a criança de novo. E sempre dentro de um berço, se ela estiver dormindo no berço, livre de coisas. O que tem que ter no berço é o colchão, um lençol bem preso e o bebê. Nada de protetor de berço, nada de travesseiro, nada de cobertor, porque essas coisas, nesse virar da criança, vira para lá, vira para cá, a criança pode acabar colocando o nariz debaixo de alguma Pode dessas coisas e sufocar, né? sufocar. Uhum. Era isso que eu ia conversar com a senhora em relação a o que colocar próximo da criança na hora dessa sonequinha. Tem muitas mamães que colocam aquelas naninhas, o bonequinho, Sim. tem criança que gosta de ficar pegando num paninho, na fraldinha. É correto colocar? É perigoso? O que, que a gente deve fazer? Veja, esses são os que a gente chama de objetos de transição, que são ótimos objetos, a tal naninha, né? Para, principalmente quando a gente está no momento de longe da mãe, numa soneca e tal, para a criança sentir o cheirinho e ficar ali Sim, tranquila. Só que eles não são recomendados quando eu não estou vendo a criança. Então, assim, bota a criança para fazer uma soneca. Tô de olho nela, vejo que ela está respirando, tá tudo bem, ela tem um objeto de transição ali do lado. Não tô, como por exemplo durante o sono noturno, não é recomendado. Se você decidir usar, evitar aqueles que têm, sabe, um bichinho assim e um pano enorme. sim. Esse pano enorme, ele é perigoso. Se eu for escolher alguma coisa, eu prefiro escolher um bichinho menor, né? Mais sequinho, que eu não necessariamente vou sufocar com ele. Então, até para fazer a escolha de um objeto de transição ou de uma naninha, a gente precisa ter uma escolha um pouco mais consciente. E deixar para usar isso depois dos 6 meses, se for deixar do lado do bebê no berço, né? Se for na soneca do seu lado, você está olhando para o bebê, não tem problema, você está olhando. Mas se você não estiver garantindo esse olhar, cuidado, porque é raro, mas a síndrome da morte súbita acontece, o sufocamento ele pode acontecer e a gente precisa ter cuidado com isso. Eu acho que toda mãe de primeira viagem, né, doutora Ana, vai lembrar do que eu vou falar aqui. Às vezes a criança está dormindo tão profundamente e a mamãe de primeira viagem vai lá e pega assim no narizinho para saber se está respirando.
Conferir se está respirando. Porque, né, é um ser novo que chegou na nossa vida. E aí, de repente, ele está muito quietinho. Nem toda Nunca criança. dorme. Quando dorme, eu preciso conferir isso Às vezes comigo. tem um soninho mais agitado e aí tá dormindo profundamente quietinho. A mamãe de primeira viagem fica um pouquinho assustada. Eu Faz confesso que eu parte, é um fiz muito aprendizado. isso. Faz parte, né, doutora? No fim das Faz. contas, dá tudo certo. Dá tudo certo e vale muito a pena. Com certeza. Eu queria agradecer pelo nosso bate-papo, com certeza esclarecemos aí muitas dúvidas, principalmente das mamães que acabaram de ter bebê, que estão com recém-nascidos em casa. É um período realmente de muitas dúvidas e de aprendizado. E nem todos os manuais são suficientes para nos ensinar, a gente aprende mesmo na prática. E Sim, sem assim dúvida. a gente vai levando, né? Obrigada, viu, Muito doutora Ana, pela obrigada. conversa. Um prazer. Seja muito bem-vinda sempre aqui no Canal Saúde. Muito obrigada, querida. Obrigada de coração. Adorei o nosso papo.